Olá, amante do terror. Você já ouviu falar em Fundamental Paper Education? Ela é ou era uma série que foi postada no YouTube por uma artista chamada Kate. E, pelo que dá pra entender, se trata de uma escola em que os alunos precisam se comportar perfeitamente e tirar notas altas. Senão, eles vão ser punidos pelos professores. Só que tipo de punição é essa que a gente tá falando? Ir pra diretoria, tomar advertência, tomar reguada na mão? Não. É a morte mesmo. Se tu tirar nota baixa nessa escola, você vai ser morto das formas mais brutais que você conseguir pensar. E não tem essa de segunda chance, não. É caixão e vela preta, patrão. Então é importante que você seja um bom aluno se você quiser sobreviver. Mas não é sobre Fundamental Paper Education que a gente vai falar aqui hoje. Eu tava navegando pelo YouTube e do nada é recomendado pra mim esse vídeo aqui, Basics in Survival. Pra quem não fez o cursinho de inglês, básico da sobrevivência ou sobrevivência básica. O que sinceramente combina muito mais com a série original. Mas essa é só uma animação feita por fã, postada no canal Stick the Man, que, de acordo com ele mesmo, é um conceito para uma série de AU Infection de Fundamental Paper Education, que eu fiquei pensando em fazer e fiquei um bom tempo desenhando, esperando que dê certo no final. Ou seja, o que a gente pode concluir é que a gente está prestes a ver uma versão de Fundamental Paper Education em que não basta você ser um bom aluno, você tem que aprender a sobreviver. Então vamos dar uma olhada nisso e ver o que vai vir por aí. Bom, o vídeo começa mostrando que aconteceu um banho de sangue na escola. Tem sangue nas paredes, cadáveres brutalizados largados no chão, uma cena de terror total. Mas a gente ainda não sabe o que tá por trás desse massacre. E pra ser sincero, até o fim do vídeo, o autor desse massacre vai ficar anônimo. Mas eu já te conto que não parece que foi feito por um ser humano, ou qualquer coisa que exista no nosso mundo pelo menos. Depois de mostrar os corredores ensanguentados, a gente corta pra uma personagem correndo. Essa personagem se chama Zip, que é um dos bullies da série original, que, como você já deve imaginar, ficava zoando os outros por aí. Só que agora ela tá correndo fugindo de alguma coisa, aquilo que fez toda a carnificina pelos corredores. Enquanto ela tá correndo, dá pra ouvir um som de rugido de fundo. E quando ela ouve isso, começa a correr ainda mais rápido. Ou seja, o que fez aquilo não foram os professores psicopatas, e sim uma criatura, um monstro mesmo. E aparentemente a Zip foi a única sobrevivente. Ela corre até chegar numa sala, cansada e ofegante. Ali do lado tem um pouco de sangue, e na esquerda dela tem um papel, todo empapado de sangue também. E só dá pra ler o "You are cooked", que é uma gíria pra "cê tá ferrado". O que, considerando as cenas que a gente já viu e vai ver, realmente, a Zip tá ferrada. Assim que ela recupera o fôlego, ela para pra ver o que tá na frente dela, e pelo sangue nas paredes, já dá pra adivinhar, né? Mais corpos mortos, brutalizados no chão. Ela vê aquilo e fica aterrorizada, em choque, assim como qualquer pessoa normal ficaria. O que eu acho meio bizarro, já que rolava assassinatos tão brutais quanto antes mesmo daquela criatura vir. Então, os alunos meio que já deviam estar acostumados com esse tipo de coisa, a não ser que 1. Os alunos não sabiam que os professores matavam os alunos que vão mal, ou 2. O fato de não ter sido um professor que fez isso e ser uma criatura torna isso bem mais assustador e mais traumatizante. Eu sei lá, são muitas perguntas para poucas respostas. Enfim, ela não entra na sala e pega alguma coisa do chão que eu infelizmente não consegui identificar o que é, mas parece uma coisa muito importante para ela se lembrar no meio de todo esse caos. Ela vai fazer alguma coisa com aquilo, só que o rugido do monstro faz ela correr um pouco mais até entrar em uma outra sala completamente escura. Um movimento bem burro, se me permite dizer. Porque se eu tô sendo perseguido por alguma coisa que eu não sei o que é, o que faz e nem onde tá, eu não iria me esconder num lugar escuro. Porque o escuro até pode esconder você, mas também pode esconder o que quer que esteja te perseguindo. Então, é uma faca de dois gumes. Mas ela faz isso e se tranca lá dentro. Por algum motivo tinha um isqueiro e usou ele para iluminar um pouco o ambiente. Do lado esquerdo tinha uma parede, já do direito... Pois é, uma criatura com uma cara pra lá de bizarra. E pelo que dá pra perceber, parece que é uma das professoras, que foi transformada nessa criatura. E ao invés de matar sem pudor alunos que iam mal, ela mata sem pudor o que tiver na sua frente. E infelizmente, é isso que acontece com a Zip.
Bom, o que a gente pode dizer disso aqui é que a escola de Fundamental Paper Education não é exatamente uma escola normal, é um lugar hostil, praticamente uma prisão, em que os alunos são obrigados a seguirem ordens à risca, a serem praticamente perfeitos, e se eles não fizessem isso, seriam brutalmente assassinados pelos próprios professores, ou outras coisas que poderiam existir naquele lugar. Essa Infection AU, que é o Basics in Survival, apesar de ter sido um massacre generalizado na escola toda, não é muito diferente do que acontece na série original. É só que nem eu disse, ao invés dos professores matarem sem pudor os alunos que iam mal, agora alguma coisa mata sem pudor qualquer um. E o que seria essa coisa? Se tratando de uma Infection AU, que é um universo alternativo em que algum vírus, parasita ou qualquer patógeno do tipo surge e infecta os personagens, e geralmente transformam em monstros terríveis que matam tudo que encontram pelo caminho. A gente tem vários exemplos desse por aí. É só você pesquisar tal Infection AU. Por exemplo, Dragon Infection, uma versão alternativa de como treinar seu dragão. Ou também My Little Infection, que também é uma versão alternativa de My Little Pony. E não confunda com My Little Worms, que apesar de ser uma espécie de Infection AU, ainda assim é diferente do My Little Infection. Pelo menos eu acho. Agora, vamos para um outro vídeo desse mesmo canal chamado Emergence Public Broadcast, que parece que vai explicar mais ou menos o que aconteceu nesse lugar. Um novo patógeno surgiu nesse mundo realmente, que nem eu tinha falado, e o nome dele é L125, e acabou se espalhando por vários continentes. Ele é altamente contagioso e, por ser um vírus novo e que surgiu faz pouco tempo, significa que não existem meios para combater ele, seja métodos naturais ou sequer vacinas. O meio de infecção desse vírus é por ingestão, ao invés do contato com a pele ou por esporos no caso de um fungo. O método mais comum é por feridas abertas, geralmente causadas por outros infectados, e aqueles que forem infectados vão experienciar uma febre hemática, e eventualmente o vírus vai começar a mutar o corpo do infectado. O melhor curso de ação ao ver alguém que acabou de ser infectado é tirar ele da sua própria miséria, se é que você me entende. Faça isso antes que a infecção se complete, porque se isso acontecer, você vai estar em perigo, porque os infectados completos são primariamente noturnos e muito agressivos. Vão tentar te alcançar por qualquer meio necessário, seja para espalhar o vírus ou só te matar mesmo. E você já sabe o resultado disso, né? Daí, ele vai começar a falar dos estágios dos infectados, e para resumir, pouco a pouco eles vão virando monstros terríveis até chegar num estágio em que matar eles fique quase impossível, basicamente. Daí começa uma animação, em que uma criatura aparece, e pelo que dá para perceber, não é a mesma que apareceu pra Zip, porque ela não tem aqueles chifres ou orelhas na cabeça. Essa parece ser a Alice, que foi infectada por esse patógeno. Só que eu acho que mesmo na série original ela já era meio que um monstro, então não mudou muita coisa, só potencializou o que ela meio que já era. Aquela criatura que pegou a Zip não era uma criatura qualquer, e nem surgiu do nada. Provavelmente era uma das professoras psicopatas transformadas por causa de algum patógeno que surgiu dentro da escola, que sim surgiu aparentemente do nada. Eu digo do nada porque ela ainda não tá finalizada, então não se vai saber que tipo de patógeno é esse até os próximos episódios saírem. Se saírem, né, até porque foi um massacre generalizado. Mas eu acho que é isso por enquanto. Apesar de ter sido curto, eu achei interessante o suficiente para trazer aqui. Agora eu quero que você me diga o que você achou dela nos comentários. Muito obrigado ao Rusty e ao Nick por terem se tornado abençoados, e também ao Karma por ter se tornado abençoado novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e também ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.